Sempre que sai uma convocação da seleção brasileira, é normal que sempre surjam muitas críticas. Então eu tô aproveitando que nessa semana a gente tem um jogo da seleção para trazer para vocês jogadores que há muito tempo a gente imaginava que teriam uma continuidade dentro da seleção, mas isso não aconteceu. Por algum motivo, esses jogadores acabaram esquecidos ou então eles caíram de desempenho e não se tornaram os grandes jogadores que nós imaginávamos no passado. Um desses nomes com certeza é o atacante Alexandre Pato. Hoje jogando pelo Orlando City dos Estados Unidos, Pato deu a seguinte declaração ao The Players Tribune a respeito da seleção brasileira. Ainda acredito que posso ir para a Copa do Mundo. Vejo jogadores como Thiago Silva e Daniel Alves. Eles ainda estão bem, com 37 anos e 39 anos. Mas essas coisas acontecem no tempo de Deus. Nesse vídeo eu quero mostrar pra você jogadores que tinham tudo pra estar na seleção brasileira hoje em dia, porque tinham qualidade, haviam surgido bem, mas por algum motivo eles não estão lá hoje. Então eu vou contar essas histórias nesse vídeo pra vocês. Essa semana é uma semana que a gente vai ter o jogaço entre Itália e Argentina, tem amistoso da seleção brasileira e também amistosos internacionais de maneira geral. Espanha e Portugal também, tem jogo da França, tem Bélgica e Holanda, e você não vai perder nenhum desses jogos, nenhum detalhe, se você baixar agora no seu celular o aplicativo OneFootball. Ele é o melhor aplicativo de futebol do mundo porque ele é mais completo. Ele dá pra você em primeira mão notícias do seu time, notícias do mercado da bola e informações de jogos do mundo inteiro em tempo real. Então, nada melhor do que ter o OneFootball aí no seu celular. Para baixar, lembrando que ele é de graça, basta clicar aqui no primeiro link da descrição. Eu separei todos os jogadores que poderiam estar na seleção brasileira hoje em dia por posições. Então, pela lógica, como sempre, começando pela defesa, um nome que muita gente acreditava que poderia estar na seleção hoje em dia era o zagueiro Dedé. Dedé hoje está com 33 anos e está com um contrato, não vou nem dizer que está jogando, mas tem contrato com o Atlético Paranaense. O Dedé foi um cara que surgiu no Vasco muito bem. Ele era um dos poucos jogadores do futebol brasileiro que conseguia, às vezes, parar o Neymar na época do Santos, porque mesmo sendo um zagueiro de boa força física, o Dedé era ao mesmo tempo um zagueiro muito rápido. Então nesse 1 contra 1 contra o atacante, ele geralmente mandava muito bem. Então, óbvio, ele passou a ser um dos nomes mais prestigiados do Brasil. Um cara visto com potencial não só de seleção, mas também de futebol europeu, para atuar numa grande equipe. Só que as lesões acabaram atrapalhando demais a carreira do Dedé. Depois que ele foi pro Cruzeiro, ele acumulou diversos anos, não é meses, é diversos anos sem conseguir jogar futebol. Porque quando ele voltava a jogar, ele tinha uma lesão de novo no joelho, e aí tinha que operar, e ficava mais tempo de fora. Então isso atrapalhou demais que ele tivesse uma sequência. Então até hoje ele nunca mais foi o mesmo jogador que surgiu lá atrás no Vasco, e todo mundo achava que chegaria à seleção e seria um nome para se consolidar. Hoje, com 33 anos, ele com certeza poderia ainda estar na seleção. É que não conseguiu realmente ter essa sequência. E olha que o Dedé chegou a receber oportunidades tanto no Vasco quanto no Cruzeiro, mas infelizmente não conseguiu se firmar. Ainda na defesa, agora a gente vai para a lateral esquerda, com um jogador que eu sempre fui muito fã, que é o Marcelo, que agora tá de saída do Real Madrid e vai ficar livre no mercado. O Marcelo hoje tá com 34 anos, é uma idade que eu pelo menos acredito que ele ainda poderia sim estar jogando na seleção brasileira. Mas claro, se ele não tá conseguindo, não conseguiu no caso, ter uma sequência no Real Madrid, imagine então seguir na seleção brasileira. O Marcelo sempre foi um lateral muito acima da média. Ele tinha um bom passe, ele chegava bem ao ataque, era um lateral extremamente habilidoso e se precisasse finalizar, finalizava muito bem também. A gente não pode esquecer que o Marcelo consagrou por muitas vezes o Cristiano Ronaldo lá no Real Madrid. É que a questão física fez com que ele perdesse bastante espaço no Real e na seleção nessas últimas temporadas. Ele chegou aí a 2 Copas do Mundo, 2014 e 2018, mas realmente nunca jogou a mesma bola que se acostumou a jogar no Real. Então ainda mais agora que ele tá livre no mercado, tá sem clube, fica ainda mais difícil defender que o Marcelo vá à seleção brasileira. Mas se você pegar tudo que ele fez nesses anos todos de Real, os títulos que conquistou e a bola que jogava, era um cara que todo mundo apostava que até o final da carreira estaria na seleção. Da mesma maneira que até agora está por lá o Daniel Alves, quase 40 anos e segue com a titularidade. Agora a gente vai pro meio campo. Tem 3 nomes aqui de meias que são meias que eu sempre gostei muito do futebol deles. O primeiro, que hoje pode até parecer uma piada, é o meia Luan, que tá no Corinthians.
O Luan tá com 29 anos e ele já teve momentos assim realmente em que ele merecia demais a convocação. E o próprio Tite deu algumas oportunidades para ele. O Luan, todo mundo se lembra, pelo Grêmio venceu Libertadores, Copa do Brasil, foi eleito Rei da América e na seleção olímpica ele também teve um papel fundamental na nossa primeira medalha de ouro no Rio de Janeiro em 2016. Quando ele entra no time titular, que as coisas começam a andar para Gabigol, Gabriel Jesus, Neymar, porque até então o jogo da seleção não fluía. Ele chegou e conseguiu encaixar aquela equipe. Então o Luan, quando estava no Grêmio, era um jogador diferente, um cara habilidoso, um cara que chamava a responsabilidade, marcava gols, mas infelizmente o desempenho dele caiu de uma maneira inexplicável. E hoje no Corinthians, muita gente nem lembra que ele está lá. Tem um dos maiores salários do elenco, mas simplesmente não joga. E também não demonstra nenhuma vontade realmente de estar em campo. É um cara que todo mundo sabe, muito talento, mas parece que não tem mais vontade. A queda de desempenho impediu que ele tivesse uma sequência na seleção, porque não sei se vocês vão se lembrar, mas o Luan era até um nome fortemente cotado para ir para a Copa do Mundo de 2018. Nem para a Copa ele conseguiu ir. Um outro meia que eu sempre fui muito fã é Paulo Henrique Ganso, que hoje aos 32 anos tá jogando pelo Fluminense. Eu me lembro muito bem que quando o Ganso surgiu com o Neymar no Santos, eu vi até algumas pessoas da imprensa dizendo que o Ganso seria um jogador melhor do que o Neymar, iria estourar mais do que o Neymar na seleção e também no futebol europeu. E vou falar a verdade, não que o Ganso fosse melhor do que o Neymar, mas ele era um cara que sim, tinha um potencial gigante, poderia chegar no futebol europeu e se dar bem na seleção, era aquele cara diferenciado que tinha um passe diferente, uma visão de jogo privilegiada. O que acontece é que ainda na época do Santos, o Ganso teve graves problemas no joelho, isso tirou demais a sua mobilidade, então hoje no Fluminense você pode até ver, ele se esforça para ajudar a marcar, para tentar arrancar, mas esse não é o jogo dele, ele não consegue, é nítido que ele tem algumas limitações, então até pela parte física, ele nunca mais conseguiu ser, desde a época do Santos, aquele jogador fantástico que fazia realmente coisas diferentes. Então ele passou pelo São Paulo, teve uma passagem frustrada pelo futebol europeu, até voltar para o Brasil para jogar hoje pelo Fluminense. Então no caso do Ganso, eu enxergo que hoje ele não tá na seleção, não é nem por questão de qualidade, porque qualidade até hoje ele tem. O que pega mesmo é essa questão dele ter limitações por conta das lesões no passado. Um outro meia aqui da lista, esse até jogou a Copa do Mundo de 2014 pela seleção brasileira, é o meia Oscar. Oscar, eu sei que muita galera aqui do canal curte ele porque ele era um grande jogador. Hoje ele tem apenas 30 anos, isso mesmo. Tem uma idade ótima para ainda estar na seleção brasileira, só que ele tá jogando pelo Xangai SIPG da China. O Oscar, aos 25 anos, trocou o futebol da Inglaterra, onde ele estava no Chelsea, para jogar na China, para ser um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Era um meia também de muito potencial, ele finalizava bem, ele era habilidoso, ele era veloz, e por muitas vezes na seleção ali, em 2013, 2014, ele dividia o protagonismo da seleção com o Neymar. O Neymar estava naquela época que ainda conseguia dar mais arrancadas, procurava mais o drible, e o Oscar por muitas vezes ajudava o Neymar nesse tipo de jogada. Tanto que na Copa das Confederações que o Brasil ganha da Espanha, aqui no Brasil, por 3-0, o Oscar fez uma grande Copa das Confederações. Era um jogador realmente diferente. Porém, claro, ele acabou optando pela parte financeira dele e da sua família e deixou de lado a competitividade do futebol europeu. Mesmo assim, era um cara que, se tivesse ainda jogando na Europa, com certeza estaria na seleção. Sempre foi muito talentoso. Agora, chegando no ataque, temos aqui o jogador que me motivou a fazer esse vídeo, que é o Alexandre Pato. Tanto que eu trouxe pra vocês a declaração dele no começo do vídeo. O Pato hoje tá com 32 anos, é um atacante e tá jogando pelo Orlando City dos Estados Unidos. O Pato era um cara pra ser assim, um camisa 9 da seleção brasileira em todas essas últimas Copas do Mundo. Pelo potencial que ele demonstrou quando surgiu no Inter, no Milan, ele era um cara pra hoje com certeza tá na seleção e ser aquele camisa 9 que a gente tanto espera. Aquele camisa 9 que a gente tanto diz que tá em falta hoje no futebol, não só brasileiro, mas mundial. O Pato, o próprio Cafu já disse isso em alguns podcasts. O Pato, ele tinha qualidade pra finalizar de direita, de esquerda, bater falta, ele era veloz, ele era habilidoso, finalizava bem de cabeça, só que especialmente nos tempos de Milan, a questão das lesões tirou muito a sequência do Pato. Aí quando ele voltou pro Brasil, pro Corinthians, já não era o mesmo jogador. E outra, ele também não tinha o perfil do Corinthians. Então ele se queimou após o pênalti contra o Dida do Grêmio, ele foi se queimando aos poucos e também foi demonstrando que não tinha mais tanta vontade. Qualidade, claro, sempre teve. Hoje tá no futebol estadunidense, que é muito menos competitivo do que, por exemplo, o futebol brasileiro.
E o último nome dessa lista, um jogador que também está com 32 anos e também era cotado para ser um dos camisas 9 da seleção brasileira, temos aqui Leandro Damião, que está jogando no Kawasaki Frontale do Japão. Lá ele realmente é ídolo. Faz gol da maneira que quer, até de bicicleta. Damião também foi um nome que quando surgiu no Internacional, todo mundo o colocava como um cara fortemente candidato para poder ser o 9 da seleção brasileira. Porque o Damião não era tão completo quanto o Pato, mas também era um bom jogador e vinha atravessando uma fase muito boa. Tanto que ele até foi para as Olimpíadas de 2012 em Londres como o 9 da seleção brasileira. Mas com o tempo, o Damião foi perdendo aquele faro de gol que ele tinha. Especialmente quando ele vai pro Santos, é lá que ele começa a ter uma decadência gigante na carreira. Então hoje tá jogando no Japão, mas é um cara que no começo mostrava que sim, poderia até hoje estar na seleção brasileira. Eu quero saber agora de você nos comentários, desses 7 nomes que eu trouxe, qual foi o que mais te decepcionou? Pelo menos pra mim, o que mais me decepcionou foi o Oscar. Porque se vocês analisarem nomes, por exemplo, como o Ganso, o Dedé, até o próprio Pato, eles tiveram muitos problemas com lesões. Então, quando se trata de lesão, é muito difícil o jogador voltar 100%. No caso do Oscar, não foi parte física, não foi lesão, foi uma escolha de carreira dele mesmo. E hoje ele ainda tá com uma idade boa. 30 anos. Com 30 anos, se ele tá jogando em alto nível na Europa, eu não tenho dúvida que ele estaria na seleção brasileira. É que, claro, agora estão surgindo novos nomes, como por exemplo, o Lucas Paquetá. Mas o Oscar poderia ser até o titular e fazer essa transição pro Paquetá, que é um nome mais jovem. Pelo menos eu enxergo assim, porque gostava demais do futebol dele. Então é isso, galera, esse foi o segundo vídeo dessa terça-feira. Espero profundamente que todos tenham gostado e muito obrigado por você aí ter visto esse vídeo até aqui. Você que tiver gostado, não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever para sempre receber todas as novidades, compartilha, põe a sua opinião aqui nos comentários e me siga também na minha rede social. E você que quiser ter o melhor do mundo do futebol na palma da sua mão, baixe já o aplicativo OneFootball. Ele é de graça e tá aqui na descrição, tá bom? Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã, até o próximo vídeo. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!